Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto uma história nova toda semana. O livro de hoje, quem me indicou foi a Ju, do Instagram O Tutu Gostou, @OTutuGostou. O Instagram dela é maravilhoso, ela fala sobre livros, sobre brinquedos. Eu aconselho vocês a seguirem ela por lá. O livro se chama O Lenço Branco, escrito por Vioral Baldes, ilustrado por Antonella Toffolo e traduzido por Eliana Guiar e publicado no Brasil pela editora Pequena Zaa. Quem apresenta o episódio de hoje são os irmãos Arthur e Otto, que me mandaram um áudio lindo. Meninos, muito obrigada pela participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, meu nome é Arthur, eu tenho 6 anos, eu moro em Recife e eu adoro esse podcast. E meu irmão vai falar. Eu sou Otto, eu tenho 5 anos e eu gosto de bicho. A história de hoje é O Lenço Branco. Tínhamos uma casa linda, com paredes de tijolos azul escuros como o céu, antes de uma tempestade de outono, e janelas bem pequenas, muito comuns nas casas dos camponeses, que davam para o bosque e para as suaves colinas que circundavam a aldeia. Era uma cidadezinha como tantas outras naquelas terras, com as casas todas em fila ao longo das margens de um riacho de águas límpidas que atravessava as colinas da Transilvânia, na região chamada Ardeal, lá onde, pouco a pouco, os plumes dos Cárpatos vão se suavizando, deixando espaço a oeste para Putsta, a estepe húngara. Transilvânia, terra misteriosa feita de lendas e mitos, dragões e vampiros, bruxas e maus-olhados. E florestas, imensas e maravilhosas florestas. Nasci naquela terra, naquele mundo esquecido pelo tempo, prisioneiro dos sonhos dos antepassados e, infelizmente, também dos pesadelos de alguns ditadores. Minha aldeia é um pedaço de história antiga, ao abrigo do caos e da tecnologia, um jeito simples que se cumprimenta e troca saudações todas as vezes em que se encontra na rua, mesmo que talvez nem se conheça. Mas devo dizer que todos lá se conhecem. Deus te acompanhe! Deus te abençoe. Cumprimento e resposta, simplicidade de alma e coração. Trabalhar a terra era a principal ocupação de todos e ninguém se lamentava. Quando se pede da vida apenas o pouco que basta e nada mais, não existem motivos para lamentar, não é mesmo? Aprendi a cortar a relva com a foice quando tinha apenas 6, 7 anos. Lembro muito bem, a foice era mais alta que eu, e às vezes até o mato era maior que eu. Ah, Deus, como era cansativo, mas como era bom. Levava as cabras para o pasto, depois as vacas e os búfalos, ia à escola, tirava boas notas e meus pais ficavam felizes. A vida por lá naquele tempo era assim, simples e dura, mas boa de doer. Não era a necessidade que levava os pais a ensinar aos filhos, desde pequenos, os trabalhos do campo. Eram tradições transmitidas de pai para filho há quase 2000 anos, desde o tempo em que meu povo, o povo romeno, veio à luz, solidamente ancorado em suas raízes dácias e romanas. Com certeza, ser camponês na Transilvânia não era fácil naquele tempo, como também não é fácil hoje, mas a vida no campo era extraordinária. Meu pai era um homem duro, um general, consigo mesmo e com os outros. Ele me amava, sem sombra de dúvida, mas quando aprontava alguma travessura, e eu aprontava muitas, ele me dava surras tremendas. Nesses casos, fugia para a casa de algum amigo e ficava por lá, até as coisas se acalmarem. O sinal que indicava que tinha chegado a hora de voltar era um pequeno lenço branco na janela, preso por minha mãe, naturalmente, às escondidas do general. Na realidade, acho que ele sempre soube desse pequeno código, mas sempre fez de conta que não sabia. O dia em que disse a meu pai que queria ir embora em busca de melhor sorte, sabe-se lá onde, ele ficou mal, até porque eu era seu único filho. Se quiser ir, vá, mas não olhe para trás, não tenha remorso. Vá embora para sempre, disse ele, vencido pela raiva e pela tristeza. E eu, seu filho, teimoso como ele, fui. Olhando para trás de vez em quando, mas fui. No início mandei cartas, mas meus pais nunca responderam. Depois, o orgulho me levou a fazer uma das coisas mais feias da minha vida. Passei quase 2 anos sem dar sinal de vida.
No final, porém, o camponês que havia em mim, e que por sorte ainda não tinha se perdido totalmente na densa névoa padana, reapareceu e gritou toda a sua raiva, toda a tristeza e melancolia que carregava dentro de si. E assim, resolvi retornar, como filho pródigo, como a ovelha desgarrada. Os anos vividos nesse frio mundo ocidental me levaram a tomar estúpidas precauções. Mandei uma carta a meus pais. Quero voltar. Se ainda me querem, pendure, mãe, um lenço branco na janela no dia de Natal, como fazia quando era pequeno. Você lembra, mãe? Se chegar e não encontrar o lenço na janela, eu vou entender que ainda estão zangados comigo e darei meia volta para não voltar nunca mais. Dito e feito. No dia de Natal, desembarquei na aldeia, mais de 2 anos depois da minha fuga. Resolvi ir a pé os 3 quilômetros até nossa casa. À medida que me aproximava, meu coração batia mais forte. Toda a minha alma esperava ver o lenço branco pendurado na janela. Faltava pouco, era só fazer a curva do caminho e nossa casa apareceria lá longe. Fiz a curva e... ela não existia mais. Nossa casa de tijolos azuis como o céu, antes da tempestade de outono, havia sumido. Em seu lugar estava outra casa, de paredes brancas e sem janelas. Meu coração parou e 1000 perguntas caíram em mim como pesadas pedras. Talvez tenham reformado, ou construído outra, ou resolvido vendê-la, ou talvez... Oh, meu Deus, isso não... Resolvi seguir adiante assim mesmo, para ver, para entender. Comecei a correr com o coração na mão e quando finalmente cheguei bem perto, entendi tudo. Não era outra casa e nem era branca de verdade. Ainda era nossa casa de tijolos azuis como o céu antes da tempestade. Mas meus pais, minha pobre mãe, meu severo general, temendo que um lenço fosse pequeno demais para ser visto de longe, tinham pego todos os lençóis e panos brancos que possuíam e pendurado por todo lado, nas paredes, nas janelas, no teto. E aí, gostaram da história? Esse livro é lindíssimo, as ilustrações são maravilhosas, em estilogravura, e é um emocionante relato, do ponto de vista daqueles que emigram, deixando para trás história, cultura e afetos. É o caso da minha família, que saiu do Brasil e hoje a gente mora aqui na Austrália. E é o caso de muitos brasileiros aí espalhados pelo mundo. O livro se chama O Lenço Branco, escrito por Viorel Boldes, um autor que nasceu na Romênia, ilustrado por Antonella Toffolo, uma ilustradora italiana, traduzido por Eliana Guiar e publicado no Brasil pela editora Pequenas A.A. Quem encerra o episódio de hoje é o Felipe, que me mandou um áudio maravilhoso. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, eu sou o Felipe. Eu moro em Sorocaba. Eu tenho 4 anos. Hoje vocês estão dessa história. Tchau.